Hoje a nossa aula é sobre quem é Deus. Você conhece Deus? Você se relaciona com Deus? E a passagem bíblica que nós vamos estudar está baseada no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 até o 24. Vamos ler a palavra do Senhor? O que diz lá em Jeremias, capítulo 9, 23 e 24? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o profeta Jeremias escreve um período de decadência espiritual do reino de Judá. O povo havia substituído a confiança em Deus na própria sabedoria, no poder político e riquezas. Em Jeremias 9, 23 e 24, Deus declara que nenhuma dessas coisas deve ser o motivo de orgulho. O verdadeiro valor da vida está em conhecer o Senhor, reconhecer o seu caráter de misericórdia, justiça e retidão. O conhecimento de Deus apresentado neste texto não é algo intelectual, mas algo relacional e transformador. Então, neste momento você vai separar um tempo. Escreva o nome de algumas pessoas que você conhece, tipo um artista, um cantor, um atleta. Quem você realmente conhece? Vocês conhecem essas pessoas só de ouvir falar ou você se relaciona com elas? É possível saber muitas coisas sobre Deus e mesmo assim não conhecê-lo de verdade. Você conhece Deus de verdade? Você tem um relacionamento com Deus? Jeremias profetizou quando Judá estava distante de Deus. O povo confiava em sua inteligência, na sua riqueza, no poder político, mas o ignorava. Eles ignoraram o Senhor. Então, o mundo ensina a gente confiar em coisas. Então, atualmente, as pessoas acreditam no sucesso, na inteligência, no dinheiro, na aparência, seguidores nas redes sociais. Em que você, jovem, você, universitário, você, adolescente, tem colocado a sua confiança hoje? Deus diz que devemos nos gloriar. Gloriar em quê? Deus não condena a inteligência. Deus não condena o dinheiro, mas condena colocar essas coisas acima do relacionamento com Ele. Conhecer Deus significa saber quem Ele é, confiar em seu caráter, obedecer a sua palavra e caminhar diariamente com Ele. Como podemos conhecer Deus? Pense aí, como que você pode conhecer Deus? Existem 3 maneiras para você conhecer Deus. Primeira maneira, pela Bíblia. Deus revela o seu caráter nas Escrituras. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Abra sua Bíblia aí. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. O que ali vai falar sobre a Bíblia? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha só o que fala a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, a palavra de Deus nos habilita para toda boa obra. A segunda coisa, a segunda maneira para conhecer sobre Deus é através da oração. A oração, a Bíblia, é Deus falando comigo. A oração é eu falando com Deus. Então, o seu relacionamento cresce através dessa conversa. Vamos ver o que fala a palavra de Deus sobre a oração. Filipenses, abra sua Bíblia lá em Filipenses. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 6, e fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas, conhecer diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, a palavra do Senhor fala aqui em Filipenses 4,6 que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, através do que? Da oração. Você precisa criar o hábito de orar, de falar com Deus, criar um relacionamento com Deus. Então, a terceira maneira de conhecer Deus, como podemos conhecer Deus, é pela obediência. Quanto mais obedecemos, mais experimentamos quem Deus é. Você sabe realmente quem Deus é? Quais são os atributos de Deus? Ele faz parte da sua vida, ele faz parte da sua história. Vamos lá em João 14, versículo 21. Vamos folhear a nossa Bíblia e vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 14. Olha só o que fala lá em João 14 sobre obediência. No versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, então nós falamos aqui de 3 maneiras de como você pode conhecer a Deus. A primeira maneira, vamos ver se você lembra bem, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser suficiente para nós. A palavra de Deus, como nós lemos ali em 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala que ela é eficaz. É a palavra inspirada por Deus. Foi escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, a segunda coisa é pela oração, que nós lemos lá no texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nosso relacionamento deve crescer com Deus através da oração. Espero que você, universitário, você, adolescente, você já tenha colocado a oração em prática. Precisamos orar mais para que possamos crescer, precisamos nos desenvolver. E a terceira maneira, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós crescemos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, experimentamos mais do poder de Deus. Quando nós obedecemos, nós crescemos espiritualmente, adquirimos maturidade espiritual e você precisa crescer, você precisa se desenvolver espiritualmente. Olha, você falou que conhece pessoas famosas, né? Vamos falar aqui, uma pessoa famosa,
o Pelé, um grande atleta, né? Você conheceu o Pelé pessoalmente ou só de ouvir falar? A mesma coisa é Deus. Você conhece Deus só de ouvir falar ou você se relaciona com Ele? Você precisa saber quem Deus é. Quem é o Deus que a Bíblia fala que é? O Deus que ali atuou no Antigo Testamento, que atuou no Novo Testamento, que está atuando nas nossas vidas. Ele é o Deus que está agindo constantemente ao nosso redor. É o Deus que está presente conosco em todos os momentos. É o Deus que está aí com você agora, falando ao seu coração. Então, Deus é o Deus onipotente, é o Deus onisciente, é o Deus presente, é o Deus conosco, é o Deus que está cuidando de cada detalhe de sua vida. Então, você precisa conhecer Deus, você precisa se relacionar com Deus. Você realmente conhece Deus? Você precisa saber quem é esse Deus que você serve. Então, a segunda coisa que nós vamos fazer agora, você vai separar um tempo aí e fazer uma pergunta. O que significa conhecer Deus? Pense aí um momento. O que significa conhecer Deus? A segunda pergunta que eu deixo para você. O que mais impede você de jovem, você adolescente, você universitário, de conhecer Deus atualmente? O que tem impedido? Quais são os impedimentos que têm impedido você de conhecer Deus? E a terceira pergunta que eu deixo para você: como podemos fortalecer o nosso relacionamento com Deus durante a semana, durante a nossa vida? Como que nós podemos fortalecer? Então, deixo essas três perguntas para você pensar. Pense aí agora. O que significa conhecer Deus? Deus é importante para você? Deus faz parte da sua vida? Então você precisa saber o significado de Deus na sua vida. Como que Deus tem agido na sua vida, na sua família, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, na área sentimental. Deus tem estado no centro da área da sua vida. Então você precisa saber o que Deus significa para você. Então, quando você estuda a palavra de Deus, Deus se revela a você quem Ele é. Então você precisa ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Você precisa saber que você foi escolhido por Deus. Em João 15:16 fala assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi vós outros. Deus te escolheu. Você é uma pessoa especial. Você é um escolhido de Deus. Então você precisa conhecer quem Deus é. Você precisa se relacionar com Ele. Então, a segunda pergunta que eu deixo aí para você pensar: o que mais te impede de ter um relacionamento com Deus? O que mais te impede de conhecer Deus ultimamente? São as redes sociais? São os games? É o seu namoro? O que tem impedido você de conhecer Deus, de saber quem Ele é? Pense um pouco e reflita. Quais são as coisas que me impedem de estar lendo a palavra de Deus, de estar meditando na palavra de Deus? O Senhor falou para Josué: Josué, leia a palavra e medita nela de dia e de noite, e tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Então você precisa ver quais são as coisas que têm impedido você de meditar na palavra de Deus. Você tem meditado na palavra de Deus de dia e de noite? A palavra de Deus faz parte da sua rotina diária?
Então você precisa captar o que está me impedindo de ler a palavra? O que tem me impedido de orar? O que tem me impedido de buscar a presença do Senhor? O que tem impedido de ir frequentar uma igreja? Quais são os empecilhos que têm impedido você de estar na presença do Senhor? É preciso refletir, porque vocês estão passando por uma fase de decisões e vocês precisam ter Deus como guia de vocês para te guiar numa profissão, para te guiar, para te mostrar qual o melhor curso que você irá fazer. Deus tem que estar no centro de todas as coisas. Quando nós colocamos Deus no centro de todas as coisas, nós vemos Deus falando através das circunstâncias, nós vemos Deus falando através da palavra, nós vemos Deus falando através das pessoas, nós vemos Deus falando através da igreja, nós vemos Deus falando através da natureza. Nós vemos Deus em todas as coisas quando nós conhecemos quem Deus é. Quem Deus é para você, o que Ele representa para você. Então, o que está impedindo você de conhecê-lo mais? A terceira pergunta, né? A segunda eu acabei de falar agora. A terceira pergunta que eu deixo aí para você refletir. Como posso fortalecer o meu relacionamento com Deus durante a semana? A primeira coisa é você separar um tempo para estar com Deus. Arrume um caderno, faça seu diário espiritual. Arrume um caderno e leia a palavra do Senhor e anote-la. O que Deus tem falado comigo? O que Ele significa para mim? Quem Ele é? O que Ele tem pedido para que eu possa praticar durante a semana? Então, para fortalecer o seu relacionamento com Deus, é preciso separar tempo. Então, crie o hábito de separar tempo para estar estudando a palavra de Deus. Você precisa separar esse hábito, esse tempo, para poder fortalecer o seu relacionamento com Deus durante a semana. Então, o que você tem feito para fortalecer o seu relacionamento com Deus? Então, nessa semana, você vai pegar um caderno ou vai pegar um post-it e vai escrever lá: como eu posso conhecer mais Deus? Escreve lá, né? Nessa semana vou conhecer mais Deus através de a leitura da palavra. Vou conhecer mais Deus através de relacionamentos. Vou conhecer Deus através de quê? Obediência. Então, como que você tem buscado conhecer o Senhor? Por exemplo, você pode escrever assim: nessa semana vou conhecer mais Deus através da leitura da Bíblia, vou ler um capítulo por dia. Vou orar antes de dormir, vou orar todos os dias antes das refeições, vou compartilhar todos os dias um versículo com um amigo. Vou em todo momento separar um tempo para estar dando graças ao Senhor, graças por tudo que Ele tem feito a mim, separando um tempo também para conhecer Deus através da gratidão. Né? Nós precisamos ter um coração grato, grato por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, por tudo que Deus ainda vai fazer. Então, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu realmente quem Deus é? Então, a gente pode ver Deus. Um dia me perguntaram assim, me fala quem Deus é? Eu falei assim, Deus é como o vento. Deus é como o vento. Eu não posso vê-lo, mas eu posso sentir. Você precisa sentir a presença do Senhor, assim como você sente o vento. Então,
que você pode aprender com essa aula de hoje? Olha só o que você aprendeu hoje, na aula de hoje, que eu posso conhecer Deus através da Bíblia, através da oração, através da obediência. Eu posso conhecer Deus através do meu relacionamento com Ele, aprofundar o meu relacionamento com Ele, separando mais tempo para orar, para ler a palavra do Senhor, para me relacionar. Você pode ampliar o seu conhecimento de Deus participando de uma célula, participando de um grupo de jovens, participando de um grupo de estudo na universidade, na sua escola. Então, você pode também conhecer mais Deus através de um discipulado. Procure alguém da sua igreja que vai poder discipular você, vai poder te orientar nas decisões que você tem que tomar. Então, qual foi o principal aprendizado que você adquiriu no dia de hoje? Qual compromisso você quer assumir com Deus no dia de hoje? Então você precisa compreender, se envolver e colocar em prática. Que você não seja somente ouvinte da palavra, mas que você seja praticante. Então, quando mais eu conhecer sobre Deus, mais eu vou descobrir quem eu sou, porque Deus vai revelar quais são as coisas que precisam ser modificadas na minha vida. Então, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto o Senhor vai revelar para você quem Ele é. Você precisa conhecer quem é Deus. E Deus tem que fazer parte da sua vida. Deus tem que estar no centro das suas decisões. Deus é contigo. Então você jovem, adolescente, universitário, pode aprofundar o seu conhecimento mais sobre Deus através da palavra, através do estudo da palavra. Separe tempo para estar com Deus. Separe momentos, um lugar aconchegante onde você possa ali meditar na palavra de Deus. Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Pergunta para Deus quais são os propósitos que Ele tem para a sua vida, quais são os propósitos que Deus tem para o seu futuro, quais são os propósitos que Deus tem para a sua família. Pergunte a Deus qual que é a vontade dEle para a sua vida. A gente sabe, a palavra de Deus fala em Romanos 12, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que Deus tem para você é o melhor, mas você precisa conhecer Deus, você precisa ser íntimo de Deus, você precisa também abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar no seu coração, deixar Deus agir na sua vida, pedindo que Ele venha direcionar todas as coisas. Assim como a gente viu ali em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, que o nosso coração não possa estar em coisas, mas sim em conhecer quem Deus é. Você precisa conhecer quem Deus é. E a gente pode ver alguns outros textos paralelos, né? Lá em João 17, 3, para a gente estar finalizando este momento, fala assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para você ter a vida eterna, você precisa conhecer Deus, sabendo que Ele é o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. Deus te ama de tal maneira que enviou o único Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, para que você possa conhecer Deus como o único Deus e verdadeiro. Então, você tem que prosseguir em conhecer Deus, conhecer mais de Deus, colocar Deus no centro da sua vida. Não deixe que o dinheiro, que as coisas, que as famas, que os games, que as redes sociais, que os influencers venha tirar você da presença do Senhor. Mas que você possa influenciar outros para que possam conhecer quem Deus é. Assim como Jeremias deixou essa instrução, que a gente não procure gloriar nas nossas conquistas,
mas que nós possamos nos gloriar no Senhor que nos criou, que nos ama, que tem um propósito eterno para as nossas vidas. E que você não conheça Deus só de ouvir falar, mas que você possa conhecer Deus, possa ter experiência com Ele. Jó falou, né? Olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser um jovem, um adolescente, um universitário que tenha um relacionamento com Deus, que você busque o conhecimento de Deus, não só de forma intelectual, mas de forma relacional, para que Deus possa transformar a sua vida, que a sua vida possa ser modificada através do relacionamento com Deus, através da oração, através da obediência. Que você, jovem, que você, adolescente, que você, universitário, possa ser alcançado por esse Deus que te ama e que tem um propósito eterno. Ele é o Deus de amor. O amor que Ele tem por você é um amor incondicional, o amor poderoso. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que você possa saber quem Deus é, possa conhecê-lo profundamente, você possa aprofundar o seu relacionamento com Ele e dizer: Deus, eu sei quem Tu és. Tu és o Deus em quem eu creio, que é o único, real e verdadeiro. O Deus conosco, o Deus que está presente, o Deus que é o meu Salvador, que é o Deus que transformou, é o Deus que me tirou lá das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. O Deus que me ama com amor incondicional. Não sei quais são as lutas, os problemas que você tem enfrentado que tem impedido você de conhecer mais Deus, mas que através das circunstâncias, que através dos problemas, das lutas, das dificuldades, você possa descobrir quem Deus é. Deus é amor e Ele te ama com amor eterno. Que Deus possa te abençoar e até a nossa próxima aula. Ainda temos 3 aulas ainda que vão falar sobre o amor de Deus, sobre os atributos de Deus, como se relacionar, ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então, a nossa primeira aula vai falar sobre quem Deus é e que através dessa aula você possa ter descoberto que Deus é o Deus único e verdadeiro, que você precisa experimentá-lo, que você precisa ter um relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.